Em setembro de 1991, sob o sol implacável do deserto do Arizona, um experimento sem precedentes na história da civilização estava prestes a começar de forma definitiva. Diante de uma plateia de curiosos e jornalistas ansiosos, 8 indivíduos, 4 homens e 4 mulheres, vestindo uniformes que lembravam exploradores espaciais, preparavam-se para cruzar o limiar de um mundo novo. A Biosfera 2 não era meramente um experimento científico, tratava-se da maior e mais complexa estrutura de vidro e aço já construída. Uma catedral tecnológica colossal, projetada para ser um espelho em miniatura da própria Terra. O mentor por trás dessa audácia era John Allen, um visionário cujas ideias utópicas buscavam provar que a humanidade possuía a capacidade de criar sua própria Arca de Noé para sobreviver além das fronteiras estelares. O objetivo era claro e assustador: viver durante 2 anos em isolamento total, produzindo o próprio alimento e reciclando cada gota de água e cada molécula de ar, pavimentando o caminho para a futura colonização de Marte. Esses 8 bionautas representavam a elite da dedicação científica e da resistência física. Entre eles, figuravam biólogos, engenheiros e médicos, todos movidos por uma promessa romântica de se tornarem os primeiros pioneiros em uma nova fronteira existencial. Eles acreditavam fervorosamente que a Biosfera 2 seria um paraíso autossustentável, onde o gênio humano finalmente conseguiria harmonizar a tecnologia de ponta com os ritmos ancestrais da natureza. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. No momento solene em que a pesada escotilha de aço foi selada com um som metálico e absoluto, o mundo exterior deixou de existir para aquele pequeno grupo. Naquele instante preciso, a autossuficiência deixou de ser apenas uma teoria acadêmica para se tornar a única lei fundamental que regia suas vidas. O isolamento era total e rigoroso, e a sobrevivência de cada um dependia agora inteiramente da delicada dança biológica entre as plantas que exalavam oxigênio e os seres humanos que o consumiam. Os primeiros meses do confinamento foram envoltos em uma atmosfera de euforia que ficou conhecida como a Lua de Mel de Vidro. Dentro daquela imensa cúpula transparente, o cenário era verdadeiramente de tirar o fôlego. Os bionautas podiam caminhar de uma floresta tropical densa e úmida até uma savana dourada em questão de poucos minutos. Eles possuíam um oceano particular, completo com um recife de coral vivo e ondas mecânicas que quebravam suavemente, criando a ilusão de um paraíso eterno. As colheitas iniciais nas zonas agrícolas foram generosas, e as refeições compartilhadas ao pôr do sol, visível através dos painéis de vidro reforçado, fortaleciam o sentimento coletivo de que eles eram deuses de seu próprio pequeno universo. A sensação de propósito era inabalável, e o sucesso da missão parecia garantido. Eles acreditavam com certa arrogância que haviam finalmente domesticado a natureza selvagem dentro de uma bolha artificial. Contudo, essa harmonia aparente começou a apresentar rachaduras sutis logo abaixo da superfície brilhante. Pequenos problemas técnicos começaram a emergir. Um ventilador vital que falhava subitamente, um sensor que fornecia leituras contraditórias ou uma infiltração sutil em um dos biomas principais. O que parecia ser apenas o ajuste mecânico de uma máquina complexa era, na verdade, o primeiro sintoma de que a Biosfera 2 era um sistema biológico muito mais frágil e temperamental do que qualquer simulação de computador havia previsto. O ecossistema interno, longe de funcionar como um relógio suíço, começou a agir de forma errática. A vegetação exuberante não respondia mais como o esperado ao ciclo de luz, e a complexidade das interações biológicas começou a escapar do controle racional dos cientistas. O prenúncio do desastre veio de forma invisível, silenciosa, mas implacável. Sem qualquer explicação óbvia, os níveis de oxigênio dentro da estrutura iniciaram uma queda constante e alarmante. O ar, antes fresco e revigorante, começou a se tornar fino, pesado e exaustivo de respirar. Era como se o grupo estivesse sendo transportado lentamente para o topo de uma montanha de 6.000 metros de altitude, onde cada movimento físico exigia um esforço hercúleo.
A euforia inicial deu lugar a uma fadiga crônica que se infiltrava profundamente na alma dos bionautas. O humor do grupo azedou drasticamente, a paciência evaporou e a fome, impulsionada pelo fracasso de algumas culturas vitais, começou a roer o estômago de cada um deles. Enquanto observavam as estrelas através do vidro, o grupo percebeu com horror que algo invisível estava consumindo o ar da biosfera, e o paraíso estava se transformando em uma armadilha asfixiante. O ar rarefeito transformou-se em uma tortura invisível que ditava o ritmo de cada batimento cardíaco dentro da imensa cúpula. O oxigênio despencou de 20,9% para alarmantes 14,2%. Para os 8 bionautas, a sensação era de terem sido subitamente transportados para o cume dos Andes, a mais de 4.000 metros de altitude. Eles moviam-se agora como espectros cansados, arrastando os pés e parando para recuperar o fôlego a cada 3 passos. À noite, o silêncio da Biosfera 2 era interrompido por arquejos súbitos. A apneia do sono tornara-se uma companhia constante, fazendo com que muitos acordassem sufocando, com o coração martelando contra as costelas. A fadiga crônica era uma névoa mental densa que obscurecia o raciocínio e tornava tarefas simples em desafios perigosos. Paralelamente à asfixia, a fome instalou-se como um inquilino cruel. O sol do Arizona parecia insuficiente para as plantações que definhavam sob o vidro. O café e o cacau morreram, e a dieta baseada em batata doce, feijão e beterraba reduziu os corpos a versões esqueléticas. Alguns bionautas perderam 20% de seu peso corporal em menos de 1 ano. A comida tornou-se a única obsessão, uma febre mental que consumia cada pensamento. Eles passavam horas descrevendo bifes e pães frescos, enquanto mastigavam lentamente cada grão para extrair energia. O prazer de comer fora substituído pelo cálculo frio da sobrevivência calórica, e cada grama de alimento era vigiado com fervor. O equilíbrio biológico desmoronava. Sem oxigênio suficiente e com o excesso de dióxido de carbono, os polinizadores começaram a sucumbir. As abelhas e os beija-flores caíam mortos no solo da floresta e da savana interna, encerrando o ciclo reprodutivo de diversas plantas. Com o desaparecimento deles, as flores tornaram-se túmulos estéreis. No vácuo deixado por essas espécies, surgiu uma força invasora. Milhões de formigas loucas. Elas invadiram cada fresta, cobrindo as paredes de vidro e devorando o que restava das frágeis culturas. As formigas tornaram-se uma praga imparável. Um lembrete de que a natureza reage com agressividade quando é confinada e desequilibrada artificialmente por mãos humanas. A pressão do ecossistema agiu como um catalisador para a autodestruição do grupo. A unidade inicial fragmentou-se em 2 facções rivais de 4 pessoas. O que antes eram discussões científicas transformou-se em um ódio silencioso, alimentado pelo isolamento e pela paranoia da privação. Eles dividiram os espaços comuns, pararam de se falar e evitavam o contato visual durante as refeições. O ar na Biosfera 2 estava carregado de um ressentimento tóxico. O confinamento tornou-se uma lente de aumento para as falhas de caráter. Uma ferramenta mal guardada ou um comentário sarcástico eram motivos para crises de choro ou explosões de raiva contida que ecoavam pelas galerias de aço e vidro. A saúde mental deteriorou-se em um ritmo alarmante. Relatos de depressão profunda e ataques de pânico tornaram-se a norma nos diários. A sensação de que as paredes de vidro eram as bordas de um caixão transparente gerava uma claustrofobia sufocante. A paranoia instalou-se definitivamente quando surgiram acusações de roubo de mantimentos. Armários foram trancados com cadeados e a desconfiança substituiu a antiga camaradagem. Ex-amigos agora vigiavam uns aos outros com olhos suspeitos, convencidos de que alguém estava sabotando o experimento para forçar uma saída antecipada. A estrutura que deveria representar o futuro da humanidade parecia agora um laboratório de degradação psicológica e desespero humano. No auge dessa tensão, o destino interveio de forma violenta. Um acidente médico grave com uma das bionautas, que teve parte de um dedo decepada por uma máquina agrícola, exigiu uma decisão que desafiava todos os dogmas do projeto. A integridade do isolamento total, defendida por John Allen, foi posta à prova diante da urgência da sobrevivência.
Com o sangue manchando o solo, a pesada escotilha de aço, que deveria permanecer lacrada por 2 anos, foi aberta para a entrada de ajuda externa. O ar do deserto invadiu os pulmões do grupo, mas com ele entraram também segredos e suprimentos que jamais deveriam ter cruzado aquele limiar. O selo fora rompido. A quebra do isolamento para o tratamento médico foi o primeiro dominó a cair. Mas a verdadeira queda da Biosfera 2 veio de uma descoberta química silenciosa e profundamente humilhante. Enquanto os 8 bionautas definhavam em um estado de semi-asfixia constante, os engenheiros do lado de fora finalmente desvendaram o mistério do oxigênio desaparecido. O culpado não era um desequilíbrio das plantas ou uma falha nos pulmões dos cientistas, mas o próprio esqueleto da estrutura monumental. As vastas extensões de concreto fresco, que formavam a base e o suporte de toda a cúpula, ainda estavam em processo de cura. Em uma reação química invisível e implacável, o concreto estava absorvendo o dióxido de carbono do ar, transformando-o em carbonato de cálcio e, nesse processo, sequestrando o oxigênio que deveria manter o grupo vivo. A Biosfera 2 estava, literalmente, devorando a atmosfera que deveria sustentar a vida de seus habitantes. Diante da possibilidade real de morte por hipóxia e do colapso físico total, a gestão do projeto, sob o comando direto de John Allen, tomou a decisão mais polêmica e divisiva de toda a jornada: a injeção artificial de oxigênio puro. Quando o gás vital começou a fluir para dentro da cúpula, os bionautas sentiram uma onda de euforia física quase instantânea, como se estivessem renascendo. Pela primeira vez em meses, eles podiam correr, rir e pensar com uma clareza que haviam esquecido. No entanto, o custo dessa lufada de vida foi a integridade científica definitiva do experimento. O sonho dourado da autossuficiência total fora estilhaçado. A partir daquele momento, para a comunidade científica e para a imprensa que observava faminta do lado de fora, a Biosfera 2 deixou de ser um laboratório de ponta para se tornar um cenário de teatro caro e mal executado. Os últimos meses dentro da bolha foram marcados por um clímax emocional sufocante que nenhuma máquina poderia aliviar. Embora o ar estivesse finalmente mais fácil de respirar, o clima social entre os cientistas era absolutamente irrespirável. As 2 facções de 4 pessoas haviam atingido um ponto de ruptura total e sem volta. Eles habitavam o mesmo espaço confinado, cruzavam-se nos corredores de aço e sentavam-se à mesma mesa de jantar diariamente. Mas o faziam em um silêncio gélido e cortante. A paranoia de que alguém estava escondendo reservas secretas de comida ou sabotando o trabalho alheio corroeu os últimos resquícios de sanidade e cooperação. O inimigo não era mais o ecossistema falho ou a escassez de recursos, mas o colega de trabalho que dormia na cabine ao lado. O isolamento transformou cientistas brilhantes em sombras amarguradas de si mesmos, prisioneiros de seus próprios ressentimentos em uma gaiola de vidro dourada. Em 26 de setembro de 1993, o calvário de 2 anos finalmente chegou ao seu fim oficial. Quando as pesadas portas de aço foram destrancadas e os 8 bionautas caminharam em direção à luz ofuscante do deserto do Arizona, o choque físico e psicológico foi brutal. Eles emergiram pálidos, visivelmente mais magros e com olhares distantes que denunciavam um trauma profundo que o tempo dificilmente apagaria. O contato com o ar natural, o cheiro pungente da terra aberta e a vastidão infinita do horizonte causaram vertigens imediatas e crises de choro incontroláveis. Mas a recepção do mundo exterior não foi a glória esperada. O julgamento público foi impiedoso e imediato. A mídia expôs sem filtros as brigas internas, a injeção oculta de oxigênio e a entrada clandestina de suprimentos durante a emergência médica. O projeto foi rotulado como uma fraude pseudocientífica e John Allen foi duramente acusado de liderar o que muitos chamaram de um culto ecológico perigoso. O legado da Biosfera 2, porém, transcende o escândalo e as falhas humanas. 3 décadas depois, enquanto a humanidade planeja missões audaciosas como Marte 2035, as cicatrizes deixadas no deserto servem como o alerta mais importante da história da exploração espacial. A NASA aprendeu uma lição valiosa com esse fracasso. A tecnologia de suporte à vida e a engenharia de foguetes são variáveis previsíveis,
Mas o comportamento humano sob pressão e isolamento extremo é a variável mais perigosa e indomável de qualquer missão. O experimento provou que não importa quão perfeita seja a cúpula de vidro, a mente humana pode criar sua própria prisão intransponível. A Biosfera 2 permanece como um monumento eterno à nossa dependência absoluta da Terra. Ela nos ensinou da forma mais dolorosa possível a nossa profunda arrogância de acreditar que podemos replicar a infinita complexidade da natureza sem cometer erros fatais. Longe deste frágil e pálido ponto azul, o maior desafio para os futuros colonizadores não será apenas a falta de ar respirável ou a escassez de água, mas a convivência forçada e eterna com os abismos sombrios da nossa própria humanidade.